Olá, galera, mais uma aula aí de cálculo. Essa aula que é a aula 11, tratando aí de primitivas, tá? Alguns outros livros, né, referenciam isso daqui como antiderivada também, tá? Então, eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essas aulas são direcionadas para o público de engenharia e áreas afins, tá? Bem, vamos aí falar de primitivas. Então, a gente tem uma função definida num intervalo, tá? E a gente vai, primeiramente, definir uma primitiva de uma função f, né? Lembrando que aqui o f é um f minúsculo, tá? Nesse intervalo, então uma primitiva da função f no intervalo é uma função que a gente chama assim um pouco maior, né? Uma f grande, definida nesse mesmo intervalo, tal que siga essa regrinha aqui, que é a seguinte: quando você derivar essa f grande aqui, você retorna para a função que você já tinha estabelecido no início. Certo? Então, sempre você vai pensar numa função, qual seria a função que derivada eu retorno para a minha própria função, tá? E isso tem que acontecer em todo x dentro desse intervalo, tá? Então, alguns falam que esse é o processo da antiderivada. Na verdade, assim, né? Quando a gente aprende a multiplicar, tem a divisão, né? Mesma coisa da soma, tem a subtração. Então, quando a gente sabe derivar, a gente sabe integrar porque é o processo praticamente que inverso ou mesmo está dependendo da derivada, tá bom? Então, para isso a gente precisa, vocês precisam fazer aí uma releitura daquela tabela de derivadas, certo? Pelo menos as regras gerais para funções polinomiais, funções trigonométricas, funções exponenciais e logarítmicas e algumas propriedades de derivação também que vai precisar, tá? Então, vamos pensar aqui nesse exemplo aqui, ó. Seja a função, vamos pegar aqui, ó, seja a função x ao quadrado, né? Vamos pensar nessa função f de x igual a x ao quadrado que todos já conhecem, né? Uma parábola com cavidade voltada para cima, passando pela origem. Eu sempre digo pro meu público, né, que quando você olha para uma função, você já tem que enxergar o gráfico dela. Imagina, assim, principalmente quando ela for assim, uma função simples, né? Então aqui a gente tem que pensar numa função maior que quando eu derivar essa função maior, eu retorne para x ao quadrado. Então lembrando que você já tem aquelas regrinhas de derivação, né? Que a gente sabe que uma derivada de uma potência, a gente desce o expoente e decresce a unidade do expoente da função, certo? Então pensando dessa forma, você poderia logo optar já, beleza, se o expoente desce e decresce uma unidade, então quem seria a candidata ideal para fazer a primitiva dessa função? Seria exatamente a função x ao cubo, né? Você pensa logo, x ao cubo, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, certo? Só que aí apareceu esse 3 na frente, que é o 3 que você vai ter que eliminar, tipo assim, simplificar, para dar só a função x ao quadrado, porque ó, a primitiva, a derivada da primitiva tem que dar a própria função, não pode ter nenhuma constante aqui na frente. Então é por isso que a gente pega, então, x ao cubo sobre 3, é a candidata ideal, né? Porque quando a gente derivar aqui a função x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Aí com esse 1/3 aqui na frente, simplifica o 3 com 3, que dá 1, e fica só x ao quadrado. Então, beleza, né? A primitiva de x ao quadrado, então, é x ao cubo sobre 3. Tá ok? Por enquanto, eu vou deixar essa observação aqui para daqui a pouco, a gente retorna. Então, pensando assim, a gente sempre vai pensar numa função maior que quando derivar, volte para a função mesmo. Então, você poderia pensar aí, quem seria a primitiva da função x? Né? A primitiva da função x. Aí eu vou pensar, qual é uma função que derivada eu retorno para a função x? E aí vocês podem estar colocando a resposta de vocês aí nos comentários, tá bom? Tentem pensar com carinho e me retornem a resposta. Bem, então, falando ainda de primitivas, a gente tem alguns resultados importantes, tá?
Por exemplo, aqui, ó, sendo f grande uma primitiva da função f no intervalo, então, para toda constante k, f de x mais k também vai ser uma primitiva dessa própria função, tá? E isso decorre das propriedades de derivada, ó, porque, pensem bem, se você derivar f grande de x mais k aqui, né, se você derivar, vai ficar a derivada da soma, né? A derivada da f grande é f pequena por hipótese, porque a f grande é primitiva, então retorna para a função fzinha pequena. Mais a derivada de uma constante. E a derivada de uma constante é igual a zero. Então, por isso que toda vez que eu for calcular a primitiva de uma função, eu tenho que colocar uma constante genérica aqui, porque cada uma constante que eu for adicionando vai também se tornar uma primitiva da própria função, tá? Então, é por isso. Então, sempre as primitivas, a família, então isso aqui na verdade vai constituindo uma família, porque pensa, para cada constante que eu vou adicionando aqui, eu vou ter uma nova primitiva para minha fzinha, certo? Então, essa família de primitivas da função é o que a gente dá a notação de integral. Porque a integral, pode ver que o símbolozinho é esse S, né? S de soma, de junção, de união de todas as primitivas da função. Então, é por isso que a gente utiliza esse Szinho esticado, que seria a integral, tá? Integral de f de x dx, tá? Então, essa aqui é a notação, então, quando a gente está querendo saber todas as primitivas de uma função, beleza? Só lembrando, aqui nós temos a função, aqui temos a variável dessa função que é o x, e tem esse dxzinho aqui que, por enquanto, ele vai ter a função apenas de acompanhar essa nova notação que a gente está verificando, tá? Então, sempre que a gente utilizar a integral, a gente tem que colocar esse elemento, d e a variável da função, beleza? Mais para frente, a gente vai entender, então, o significado geométrico desse dx, né? Que eu já vou logo adiantando, seria um elemento infinitesimal de área, tá? Mas, por enquanto, ele só participa aqui da notação. E aqui esse f de x, pessoal, é chamado de integrando, tá? Integrando. E toda essa estrutura que a gente está vendo aqui é exatamente a chamada integral indefinida, tá? A indefinida, então, você não tem aqui os intervalinhos dentro dessa integral, tá? Então, essa aqui é chamada de integral indefinida, tá? E aí, como que a gente calcula essa integral indefinida, né? Integral de f de x dx. Você vai calcular primeiramente a primitiva dessa função, né? A f grande, e sempre adicionando essa constante. Por quê? Essa integral significa que que você está buscando a família de primitivas daquela função. E uma maneira mais rápida de você verificar também se está certo ou não o cálculo da sua integral, você deriva esse pedaço, o segundo membro. Derivando o segundo membro, você tem que retornar para a função de dentro aqui, do integrando, tá? Então, essa é a maneira mais simples de verificar se a sua integral está correta. Bem, aí agora com essa nova notação, a gente tem alguns exemplos. Calcule a integral de x ao quadrado dx. Então, lembra que na pouco nós fizemos o cálculo, né? Verificamos quem seria a primitiva de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, né? Agora, com essa notação total aqui de integral de x ao quadrado dx, como que seria a nossa resposta? X ao cubo sobre 3 mais uma constante, tá? Então, aqui, ó, na integral indefinida, a gente não pode esquecer dessa constante, tá? A soma com essa constante, porque senão vai estar errado, tá? Porque essa função aqui, x ao quadrado, não tem só uma primitiva, ela tem uma família de primitivas que, quando a gente derivar esse lado aqui, vai retornar para x ao quadrado, beleza? E, em geral, aí, no caso, a integral de x elevado a alfa dx, com alfa diferente de menos 1, a gente consegue estabelecer, então, uma regra de integração, tá? Integral de x elevado a alfa dx é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais uma constante, tá?
E isso decorre dessa recorrência, né? Integral de x dx é x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Integral de x ao cubo dx, x à quarta sobre 4 mais uma constante. E assim você pode construir aí uma tabela já indicando aí a primeira regra de integração, que seria de função polinomial. Tá? A gente sempre soma o expoente mais 1 sobre o expoente mais 1. Por que tem que dividir por esse daqui? Porque nós queremos retornar para a própria função, tá? Se esquecer esse denominador aqui, a gente não consegue retornar para a funçãozinha aqui de dentro, tá bom? E no caso de alfa ser diferente de menos 1, porque a gente sabe que a integral de 1 sobre x dx, quem seria a primitiva de 1 sobre x, que vocês já viram em derivadas, né? Qual seria a função que derivada da 1 sobre x? Se você pensar bem, é o ln de x, tá? Então, integral de 1 sobre x dx é ln de x. Por isso que essa regrinha não vale para o alfa igual a menos 1, tá? Porque aí já entra na função logarítmica. Aí, pessoal, tem essa... Agora, a gente já falou da logarítmica, a gente vai passar agora para a exponencial. Integral de exponencial de x dx, né? De elevado a x dx. Quem seria a função que derivada retornaria para a própria e elevado a x? Então, se você pensar bem, é ela mesma, né? Própria função. Integral de e elevado a x dx, então, é e elevado a x mais uma constante. Beleza? Aqui eu sempre tiro uma brincadeira com os meus alunos contando uma piadinha, mas uma piada de matemático, né? Que não tem muita graça. Assim, se você não conhecer o que a gente está acabando de ver aqui. Eu vou contar aqui rapidamente para a gente não colocar muita coisa aqui no vídeo. Mas é assim, é uma festa de funções, né? As funções estão todas lá se divertindo. E a função exponencial está lá no canto, meio paradona, assim, não querendo, né, interagir com ninguém. Aí a função quadrática vai lá e pergunta dela, mas exponencial, por que tu não quer se integrar aí com o público e tal? E aí ela responde, porque dá no mesmo. Dá no mesmo ela ficar no canto ou ficar se integrando com as outras funções. Bem, uma piada meio sem graça. Mas eu sempre gosto de contar essa piada que só faz sentido quando você sabe a integral da exponencial, que é ela mesma, né? Mais uma constante, tá bom? Eu coloquei de novo aqui um exemplo, qual a primitiva de f de x igual a x ao cubo, né? Aí você já tem a regrinha, né? Já sabe que seria uma função maior que quando derivada retorna para x ao cubo, né? Então seria o quê? X à quarta sobre 4. Só lembrando que quando você resolve essa integral aqui de x ao cubo dx, você coloca a primitiva x à quarta sobre 4 mais uma constante, tá? Então aqui eu coloquei o gráfico para vocês perceberem que para cada constante que a gente vai adicionando, por exemplo, constante igual a zero, eu tenho a x ao cubo sobre... não, esse aqui seria de um outro exemplo, tá? Mas aqui, deixa eu ir aqui para o GeoGebra para ficar mais simples. Deixa eu abrir aqui de novo o GeoGebra rapidinho, porque o desenho não ficou adequado ali não. Vamos... Só um pouquinho de tempo aí. Só para abrir o GeoGebra aqui. E aí a gente vai vendo que a cada constante que a gente adiciona para esse K, a gente vai ter uma nova função, tá? Tá demorando aqui para abrir, mas a ideia é exatamente você construir uma família, tá? Esse daqui, esse do exemplo que está aqui... Esse desse exemplo aqui seria a primitiva de x ao quadrado, que seria x ao cubo sobre 3, mais uma constante, tá? Então, para cada constante que a gente vai adicionando, a gente vai encontrando uma nova curva aqui, ó.
Então, essa família de curvas vai ser a família de primitivas, ou seja, a integral dessa função que a gente está trabalhando, tá bom? Assim, quando eu abrir ali o GeoGebra, a gente vai ver aqui essa construção aqui, tá bom? Então, aqui, ó, adicionando a constante 1, a constante 2, a constante 3. Lembra que essa constante está em R, então, para cada número que a gente for adicionando, a gente vai ter uma nova primitiva da função, tá? Bem, aí pensando também numa regrinha para a função exponencial. Lembrando que aqui, pessoal, quando a gente tiver função composta, né, porque aqui a gente tem integral de e elevado a alfa x dx. Então, quando a gente deriva uma função composta, a gente usa a regra da cadeia, tá? Então, quem seria a primitiva de e elevado a alfa x, né? Seria e elevado a alfa x, só que quando a gente derivasse a e elevado a alfa x, a derivada de e elevado a alfa x é a derivada da externa, que é ela mesma, vezes a derivada da interna, que seria alfa vezes e elevado a alfa x. Então, apareceu esse alfa aqui na frente. Então, eu tenho que dividir por alfa, né, no caso, derivada de alfa x aqui. Né? Então, sempre que eu tiver uma função composta, eu tenho que lembrar da regra da cadeia. Então, quem seria a integral de e elevado a alfa x dx? E elevado a alfa x sobre alfa mais uma constante, tá? Esse alfa aqui se refere à derivada de alfa x em relação a x, que dá só o alfa aqui embaixo, tá? Bem, aí a gente vai tratar de um diagrama que é utilizado em física e é bem simples, né? Vocês que já viram aí a parte de física. Então, a gente tem aqui um diagrama constituído de 3 etapas. Tem a posição, que é uma função posição, que depende do tempo, por exemplo. Velocidade, que a gente sabe que é a variação da posição sobre a variação do tempo, que nesse caso aqui é a derivada, né? A derivada da função posição da função velocidade. E a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, seria a segunda derivada da função posição, tá? Então, quando a gente está descendo aqui nesse diagrama, se a gente tiver a posição, a gente quiser saber a aceleração, a gente vai derivar duas vezes aqui para chegar na aceleração, porque é a derivada segunda aqui, ó, certo? E aí, com a existência da integral, a gente pode subir esse diagrama. Então, aqui, se você tem a aceleração e quer saber a velocidade, você integra, então, a aceleração e retorna para a velocidade. Tem a velocidade, quer saber a posição, integra a velocidade e vai para a posição, tá? Então, esse diagrama ele é bem legalzinho. A gente vai ver um exemplo. Uma partícula descreve o movimento dado por S de t igual a t ao cubo mais 4t mais 3. Nossa, que saiu meio da posição, mas tudo bem. Então, isso aqui é uma função que descreve o movimento de uma partícula em cada instante, tá, pessoal? Aqui está supondo que S seja dado em metros e t seja dado em segundos, tá? E aí, o que ele quer saber? Qual a velocidade dessa partícula no instante que t é igual a 2? É porque está meio bagunçado aqui, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Então, aqui nesse caso, pessoal, como a gente tem a função posição, a gente tem que ir lá no diagrama, se a gente tem a posição aqui, a gente quer saber a velocidade, a gente tem que descer. Então, descendo é a derivada, tá? Então, você derivando essa função aqui, derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado, derivada de mais 4t é 4 e derivada de 3 é 0, porque derivada de constante é 0. E aí seria bem fácil, porque a derivada da posição é a velocidade, tá? E como eu quero saber a velocidade no instante t igual a 2, eu só substituo. V de 2, então, vai ser 16 metros por segundo. Ok? Agora, se a gente quisesse saber esse modelo inverso, né? Então, a gente vai supor aqui que a gente tem essa mesma partícula que está descrevendo um trajeto cuja velocidade a gente sabe que é V de t igual a 3t ao quadrado mais 4, tá? E eu quero saber a posição dessa partícula no instante t igual a 2 segundos, por exemplo, tá? Como que seria isso? Bem, para a gente retornar para a mesma função quando a gente usa integral, lembra que quando a gente usar a integral aqui, né, dos dois lados, a gente vai usar o diagrama e aqui a gente vai usar a integral mesmo, que a gente já está mais ou menos aí disposto com aquelas propriedades que a gente viu, tá? De integração. O que vai acontecer? A gente vai somar uma constante aqui no final, como a gente viu, né? Integral indefinida, a gente soma uma constante. Para eu saber o valor dessa constante,
eu tenho que ter uma suposição inicial, eu tenho que ter o conhecimento da função espaço em algum instante. Então, aqui é o que ele me deu, S de 0 é igual a 3. Porque sem essa informação aqui, eu não consigo retornar para aquela determinada função, tá? Então, aí, como é que a gente vai fazer para encontrar a função posição? Bem, a gente vai integrar dos dois lados essa igualdade aqui, né? V de t igual a 3t ao quadrado mais 4. Vou integrar aqui, integral de V de t, dt, volta no diagrama. Integral da velocidade é a posição, tá? Então, integral da velocidade é a posição, S de t. E a integral desse pedaço aqui, a gente vai integrando, assim como tem a derivada da soma, aqui também a gente vai poder separar, tá, pessoal? Integral da soma é a soma das integrais. Então, aqui, e também a propriedade da constante sai, tá? Que é tudo aquilo que a gente sabe que vale para derivadas, tá? Então, esse 3 saiu. Integral de t ao quadrado, que a gente já viu, é t ao cubo sobre 3, mais 4 vezes integral de dt é o próprio t, ou seja, integral de 1. Qual seria a primitiva de 1? Seria o próprio t, nesse caso, que a derivada de t é 1. Então, 4t, que saiu essa constante aqui, mais a constante que a gente sempre adiciona no final de uma integral indefinida. Então, a gente tem essa função aqui, ó. Então, percebo que essa função aqui, ela não resolve o problema, porque eu tenho que achar quem é essa constante aqui, ó. Para eu achar essa constante, eu tenho que ter alguma pista, né, do que seria em algum instante, quanto que vale a posição. Então, aqui a gente tem que o S de 0 é igual a 3. A gente substitui na própria função que a gente achou aqui, simplifica, né? Então, S de 0 vai ser 0 ao cubo, mais 4 vezes 0, mais a constante igual a 3. Daqui eu encontro que a constante é 3 e retorno para a minha função posição. Então, a minha função posição é t ao cubo mais 4t mais 3, que eu só substituí a constante aqui dentro. Beleza? Que foi exatamente como a gente começou a nossa história, né? A gente primeiro começou na posição, foi para a velocidade, e depois a gente veio da velocidade e foi para a posição, tá? E aí a gente pode substituir a função espaço aqui em qualquer instante, né? S de 2, então, é só substituir, dá 23 metros, por exemplo, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue aí se mover por esse diagramazinho aqui, posição, velocidade e aceleração, tá? Se a gente tivesse aceleração, a gente teria que fazer esse processo 2 vezes, tá? E para cada processo, a gente teria que ter uma pista de como que é o comportamento. Por exemplo, se a gente tivesse aceleração, teria que ter uma pista de como que é a velocidade em algum instante. Depois, quando eu fizesse esse processo para a posição, teria que saber a posição em algum instante, tá? Isso é o chamado problemas de valores iniciais, que é o PVI, que é o que vocês vão ver lá em cálculo 3, né, ou em equações diferenciais ordinárias. Beleza? E aí, de uma maneira geral, pessoal, com esse diagrama a gente consegue construir aí uma recorrência também para derivadas. Então, se eu estou integrando uma derivada de ordem n, quem vai ser a resposta dessa integral aqui? Vai ser a derivada de ordem menos 1, n menos 1, tá? Então, se eu estou derivando a segunda derivada, integrando a segunda derivada, eu volto para a primeira. É um processo recursivo. Se eu estou integrando a terceira derivada, eu volto para a segunda derivada, e assim vai. Tá? Então, sempre a gente consegue construir esse sistema envolvendo a integral e a derivada ao mesmo tempo aqui, tá? Tem essa recorrência, a gente sempre vai diminuir a ordem. E aí abre esse leque que eu falei há pouco para vocês, que é as equações diferenciais ordinárias, EDOR, que é o que vocês vão ver lá pelo terceiro período. Certo? Que se trata, na verdade, de resoluções de equações diferenciais, né, onde você não conhece a função e você está em busca dessa função, que vai resolver essa equação que tem uma derivada ali que a função tem que satisfazer. Então, é dessa forma que a gente procede, tá? Então, só para ficar mais claro, a gente vai só verificar mais um exemplo. Então, encontre a função sabendo que a segunda derivada é 12x ao quadrado mais 6x menos 4. Lembra que, como eu estou na segunda derivada, eu tenho que ter uma pista da primeira derivada em algum ponto
e da segunda derivada em algum ponto, tá? Bem, aqui ele deu a pista da própria função duas vezes, tá? Então aqui a gente vai verificar como é que a gente vai fazer essa resolução. Então a gente tem que f de 0 é igual a 4 e f de 1 é igual a 1, tá? Então a gente vai para aquele processo recursivo que eu acabei de falar. A gente vai integrar tudo aqui, essa equação. Integral da segunda derivada é a primeira. E aqui a gente vai aplicando a regra de integração. 12 saiu, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais 6 vezes. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos 4 vezes integral de 1 é o x, mais uma constante, que essa constante aqui é já de praxe, quando a gente está resolvendo uma equação, aliás, uma integral indefinida, tá? Então, só arrumando aqui, simplificando, 12 por 3 dá 4, 6 por 2 dá 3, e a gente arrumou, então, nossa primeira derivada, certo? Como a gente está querendo saber quem é a nossa f, eu vou ter que integrar mais uma vez, tá? Integral da primeira derivada é a própria função, né? Aqui o 4 saiu, integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, mais 3 vezes integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, menos 4 vezes integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais c vezes, que é uma constante, integral de 1 é x, mais uma outra constante que ele chamou de d aqui, tá? Simplificando, né, fazendo as simplificações, a gente chega nessa função aqui, x à quarta mais x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 6x mais d. Então, aqui, como ele deu duas pistas, no caso, relacionando a função posição, que é o que a gente já tem aqui, o modelo dela, a gente vai ter que fazer um sisteminha aí, possivelmente, para achar essas duas constantes aqui que estão faltando, tá? Então, primeiro a gente aplica o f de 0, né? F de 0 vai dar d igual a 4, a gente já até, inclusive, já achou quanto que vale o d. Aí substitui e vem para o f de 1. F de 1, então, vai nos dar que o c é igual a menos 3, né? C é igual a menos 3. Consequentemente, a gente vai substituir todos esses carinhas aqui dentro da nossa função que a gente achou aqui. Então, a nossa função f de x é x à quarta, mais x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais c vezes x, no caso c a gente encontrou menos 3, então vai ficar menos 3x, mais a constante d, que é 4. Pronto, isso aqui é a nossa função. Então, isso aqui, na verdade, são problemas que vocês também vão retornar aí a verificar novamente em equações diferenciais, onde você tem uma equação envolvendo uma derivada e você está em busca da própria função que vai satisfazer essa igualdade, tá bom? Então, é isso. Antes de fechar aqui, vou ver se já abriu aqui o GeoGebra. E aqui a gente tinha visto as funções, né? Então, x à quarta, tá aí a função. Aí você vai fazer x à quarta mais 1, x à quarta aliás, aqui é sobre 4, né? E aqui também é x à quarta sobre 4. E essa aqui eu vou tirar. X à quarta sobre 4 mais 2. Então, a gente vai percebendo aqui que a gente vai construindo. Eu vou até, inclusive, criar o seguinte. Vou colocar aqui, para a gente não ter esse trabalho de ficar construindo uma por uma. Eu vou pegar aqui um controle deslizante e vou colocar esse nome aqui de C, tá? Para simbolizar a nossa constante. Vamos colocar a variação de menos 5 até 5. E aí eu vou pegar a nossa função primitiva, tá? F de x igual a x à quarta sobre 4 mais essa constante que eu coloquei aqui para vocês. Então, percebo que a maneira que eu vou
modificando a minha constante, eu vou construindo várias outras funções aqui, tá? Beleza? Eu acredito que assim ficou um pouquinho ruim, né? Seria melhor eu colocando para cada constante aqui, vai dar uma função, né? Uma família de funções, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o rastro nisso. Tá aí, ó. Tá ok? Então, esse daqui seria a família de funções que a gente vai construindo dessa mesma função aqui, que seria a função x ao cubo, tá? Então, a primitiva de x ao cubo é x a 4 sobre 4. Mas aí, como a gente está calculando a integral de x ao cubo, é x a 4 sobre 4 mais uma constante. Que vai dar essa família de funções aqui. Então, essa família, se a gente derivar ela, retorna para a função x ao cubo, tá bom? Vamos retornar aqui. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Essencialmente, eu peguei aí coisas do Stuart, né? A versão mais atualizada, que eu acredito que é a 9ª edição, faltou aqui fazer essa correção. Mas também na 7ª edição você encontra todos esses exemplos que eu estou passando aqui para vocês, tá? A única diferença desses dois livros é que nessa nova edição ele está muito mais rico em cores, né? Então tem mais gráficos, as cores estão mais assim saltantes aos olhos, vamos colocar. Outras coisas também vocês podem encontrar no Guidorize e na coleção GeoCiência, tá ok? Não esqueça de dar o like e de responder a perguntinha que eu coloquei para vocês aí, tá bom?